Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tenham todos um bom dia. Hoje nós estamos no segundo dia da nossa campanha de fé, de milagres e de curas, nesse tempo de oração. Hoje eu quero trazer para você uma palavra de renovo, uma palavra de continuidade. Antes de tudo, curta, comenta, compartilha o vídeo, compartilha com as pessoas que precisam receber. E vamos agora para a nossa leitura, que está aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Então, aqui Jesus está indo para um lugar chamado Gadara, que está do outro lado do mar, chamado de Tiberíades. E ele vai atravessar o mar com os seus discípulos. E a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que enquanto eles estão ali atravessando o mar, atravessando aquele lugar de água, a palavra do Senhor diz que grande tempestade veio contra eles. Essa palavra grande tempestade é seismos mega no original e significa um grande problema mesmo. Quando a gente vai falar assim que tem algum problema, né? A pessoa tem muito dinheiro, a gente diz que ele é um mega capitalista, um super capitalista. Então a palavra está dando ênfase na palavra tempestade. Não era uma tempestade qualquer, era a tempestade. Algumas pessoas dizem que é por conta daqueles demônios que estavam ali em Gadara, que nós vamos ali acompanhar no versículo 28 em diante. Outros vão dizer que realmente o clima ali daquele lugar propiciava esse tipo de tempestade. O que nos interessa saber aqui é que Jesus estava dentro daquele barco com aqueles homens e ele dormia. E que a tempestade, meus irmãos, é um símbolo das dificuldades que se abatem sobre nossa vida. São dificuldades espirituais, dificuldades na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com sua finança, no seu trabalho, dificuldades de saúde, enfermidade. E essa tempestade, muitas das vezes, ela não é tão grande quanto está descrita aqui, mas algumas vezes ela vem tão grande como está descrita aqui. De tal maneira que o nosso barco ele está envolto pelas ondas, ele está colocado debaixo de surra do mar. O nosso barco ele pode até mesmo parecer que vai afundar, mas a diferença é que a Bíblia diz que Jesus dormia naquele barco. Jesus estava ali repousando naquele barco. Veja bem, Jesus, ele é Deus e ele é homem, 100% Deus, 100% homem. Então o fato dele dormir aqui não tira a sua divindade. Jesus continua sendo Deus, continua amando a humanidade, amando aqueles que ele morreu na cruz do Calvário, amando aqueles que aceitam o seu nome. A diferença é que aqui Jesus estava limitado pela sua humanidade e ele precisava descansar. Porque se você pegar o capítulo 8 para trás, você vai ver que ele tinha feito muitas coisas. Então, é por isso que ele estava dormindo, é por isso que ele estava ali repousando. Agora a diferença é que com o barco, com Jesus, tem solução. Já pensou se esses discípulos estivessem sem Jesus no barco? Essa tempestade teria engolido aquele barco. Em segundo lugar, diz que os seus discípulos foram até ele correndo: Senhor, nos salva, Senhor, nos dá uma saída, nos dá uma orientação. E Jesus ele deve ter se levantado e repreendido aquele mar, repreendido aquela tempestade, repreendido com autoridade, mostrando que ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra, como está descrito ali em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que Jesus é aquele mesmo que trouxe tudo à existência, conforme está ali em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 3. Jesus é Deus, Jesus pode acalmar a nossa tempestade, acalmar os nossos problemas. E o seu barco, se ele tem Jesus, ele não vai afundar. Por mais que a tempestade possa chicoteá-lo, por mais que a tempestade possa envolvê-lo, ou por maior que essa tempestade seja, esse problema seu seja, essa doença ou essa enfermidade seja, ou a sua dificuldade seja, Jesus está operando, Jesus vai operar. Agora, eu queria fazer uma pequena análise sobre a ação dos discípulos. O que motivou Jesus a acordar não foi as chacoalhadas da tempestade, foi os seus discípulos chegar ali e começar a importuná-lo e a dizer: Senhor, salva-nos, não te importa que nós vamos morrer?
Não te importa, Senhor Jesus, que nós estamos passando dificuldade? Não te importa, Senhor Jesus Cristo, que nós estamos debaixo de fogo cerrado na tempestade, de grandes ondas da tempestade? Então Jesus precisa-se de ir até ele, precisa de incomodá-lo. A gente costuma usar uma expressão, a gente que é cristão, que é incomoda Deus, faz algo que você não está fazendo. E é justamente isso que está escrito aqui, que está descrito aqui, né? Que Jesus, ele precisa ser incomodado, ele precisa ser chamado para resolver a sua situação. E eu acho interessante que Jesus, ele não titubeia, ele não fica, né, dando desculpa, não. Ele chega lá, resolve o problema, ele para a tempestade, só depois é que ele vai falar para aqueles irmãos, para aqueles discípulos que estão ali com ele, que eles tinham pequena fé, né? E vai dizer que eles eram tímidos ou covardes, né? Estavam com medo. Mas a covardia deles, ela é justificada, porque dentro de um navio, dentro de um barco que está sendo engolido, né, pelas ondas, eu também agiria do mesmo jeito, é cutucar ele e falar: Senhor, não te importa que nós venhamos morrer, né? Então essa é a ideia que nós temos que ter. Buscar a Deus em todo tempo, em toda hora, em todo momento, para que Ele nos livre da nossa tempestade. Meus amados irmãos, esse é o vídeo de hoje. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar, vamos estar aqui intercedendo em todo momento, né, por aquelas pessoas que realmente estão precisando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós viemos até Ti agora, nesse momento, Deus, buscando a Tua presença, buscando a Tua graça, buscando a Tua proeminência, Senhor, sabendo que nós, Jesus Cristo, nós não temos capacidade para nada, Senhor, que nós não temos, Pai Santo, a capacidade, Jesus, para resolver problema nenhum. Senhor, vai de encontro com aqueles, Pai Santo, que estão passando uma opressão espiritual. Senhor, vai de encontro, Pai, com aqueles que estão passando uma luta, Pai, dentro de suas casas, dos seus casamentos, com os seus filhos, Senhor. Pai Santo, aqueles que estão passando uma luta financeira, Senhor, que as contas nunca fecham, Jesus. Pai, aqueles que estão passando uma tempestade de enfermidade, aqueles que estão passando uma tempestade, Pai, de luta, Pai Santo, dentro da sua alma, do seu coração, doenças emocionais, Pai, doenças psicológicas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora a libertação, Pai, que todo mal venha cair por terra, Senhor, tudo aquilo que oprime o seu povo, Pai. Espírito de Deus, trabalha nos corações e na vida, Senhor. Deus Todo-Poderoso, derrama a Tua graça, a Tua sabedoria, Pai, o Teu poder, Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor. Amém.